A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título A Natureza do Ser Humano. O nosso textuário áureo, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, nos diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." A verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, devem ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador, que é o nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 1, do versículo 26 ao 28, e capítulo 2, versículo 7, que nos diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Deus fez o homem do pó da terra. Deus o fez alma vivente. O homem possui uma natureza que se pode ser descrita como dupla. Uma física, que é o corpo, e uma espiritual, que é a alma e o espírito. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Deus é espírito. O homem possui corpo, alma e espírito. Além da substância física, que é o corpo, nosso corpo, possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Assim como nós precisamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, alimentar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, fazer exercício físicos, alimentar-nos, a nossa alma e o nosso espírito precisam também cultivar diariamente da comunhão com Deus, por meio da oração diária, da leitura da palavra do Senhor, que é um alimento vivo para nossas almas, e nossa alma, nosso espírito precisa desse alimento. E
e da meditação das Escrituras. Não é somente ler a Bíblia, é ler e meditar nessa santa e gloriosa palavra. Sendo assim, nós estaremos alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, que, como corpo, precisam de alimentos. Precisamos cuidar do corpo, que é a matéria, e também da alma e do espírito, para continuarmos de pé, tanto materialmente, fisicamente, quanto espiritualmente. Devemos ter essa comunhão com o nosso Deus, essa comunhão diária, que é muito bom. Essa comunhão que nos fortalece, que nos faz viver em paz conosco mesmo e com os que estão ao nosso redor. Nosso corpo, alma e espírito devem ser consagrados ao Criador. Devemos ter o zelo de cuidar do corpo, da alma e do espírito. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vamos ver por quê. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho Jesus como sendo Espírito, como está em João 4:24. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou, como está em Êxodo 3:14. Ele existe por si mesmo. João 5:26. Deus existe por ele mesmo. Está definido que Deus é Deus. Deus não é igual ao homem que precisa de um corpo composto de alma e espírito, matéria. Deus é o Todo-Poderoso. Ele se define. Eu sou o que sou e está resolvido. Deus é Deus. Deus pode tudo. A natureza dos anjos, seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. Diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Como está em Lucas 20:24-36, o corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios 15:44 e Hebreus 1:14. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, que é o corpo, e uma espiritual, que é a alma e o espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa, corpo, alma e espírito. Se uma apartar-se da outra, separar da outra, morremos, como está em 1 Reis 17:21-22. A natureza do ser humano é distinta em relação a Deus quanto em relação aos anjos. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características, que é materialidade,
visibilidade e mortabilidade. A materialidade, ao contrário dos anjos, que são seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, como está em Salmo 33, versículo 6. O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, que foi a terra. Deus fez o homem usando a matéria que já existia, que ele já tinha feito, que é a terra, o pó da terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó do nosso planeta, como está em Gênesis 2:7. O mesmo pode-se dizer a Eva, que provinda do homem possui a mesma substância deste, como está em Gênesis 2:21 e 22. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, povoando a terra, como está em Gênesis 1:28 e Atos 17:26. Visibilidade e tangibilidade. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade é aquilo que se pode tocar. Foram as provas que Jesus apresentou a Tomé como evidências de sua ressurreição física, como está em João 20:27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade que Cristo havia ressuscitado depois de tocar nas feridas do Cordeiro de Deus, como está em João 20:29. A mortabilidade, apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, estariam hoje entre nós, como está em Gênesis 2:16-17. Mas por causa de sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte, como está em Gênesis 5, Romanos 6:23. O apóstolo Paulo nos ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. 1 Coríntios 15:53-54. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse o pecado. Porém, depois que o homem pecou, como o pecado, o salário do pecado é a morte, hoje o homem morre. Porém, a Bíblia nos afirma que depois do arrebatamento, nosso corpo vai ser revestido da imortalidade. Não morrerá mais. Depois do arrebatamento, depois que Jesus vir. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar já da vida eterna, como está em João 3,15. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que nos levará aos céus. Espírito e alma são inseparáveis. Alma e espírito inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos,
tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção, como está em Hebreus 4:12. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. E cada um deles tem uma função específica em nosso ser. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos, como está em Lucas 11:34. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos, como está em Tiago 1:13 e 14 e 1 João 2:16. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do nosso ser, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós devemos nos santificar a cada dia. Nosso corpo, alma e espírito. Vivermos sempre em oração, leitura diária e meditação dessa santa e gloriosa palavra para nos mantermos de pé. A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, da esposa de Jacó, Gênesis 35:18. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada no inferno, como está em Lucas 16:20 e 31, como diz nas Escrituras Sagradas. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis. São um único elemento de nossa imaterialidade. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados, às vezes, como sinônimos. O que é o espírito? O espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não pode separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos, como está em Hebreus 4:12. O elo entre o corpo e Deus é por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Apocalipse 1:10. A sede de nossa comunhão com Deus. Através do nosso espírito, temos experiências e encontro com o nosso Deus, como está em Salmo 143, 4:7. Eis a experiência do profeta Isaías 26:9. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino, como está em Salmo 51:12, Romanos 1:9. O nosso espírito fala em mistério quando ora. 1 Coríntios 14:2, 14:16. O espírito
espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba, esses sentimentos que não agradam a Deus e que pode derrubar o homem, como está em Provérbios 16 e 18. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado ao julgamento final, como está em 1 Pedro 3,19. É triste e Deus não fica alegre quando o ímpio falece. Deus, Ele nos dá vida eterna. Mas para que possamos alcançar, temos que lutar para isso. Lutarmos para alcançar o céu. O céu de glória, de gozo, de descanso eterno. Temos que nos sacrificar o nosso corpo para que possamos alcançar as moradas eternas. Deus nos ajuda. Jesus veio para nos libertar. Para libertar nossa alma, nosso espírito, nossa vida do pecado. Nos libertar da perdição. Para nos levar ao céu. E temos que lutar. Temos que ganhar o céu. Porque é um lugar muito bom. E o inimigo das nossas vidas está rodando. Esperando uma brechinha na vida de cada um para destruir a vida do ser humano. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Vamos cuidar do nosso corpo com exercício físico, com alimentação saudável. Muita água que nosso corpo necessita. Nesse calor, para ficar bem hidratado. Mas não vamos nos esquecer de alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Quais os alimentos? Oração, leitura bíblica e meditação. São os alimentos que nossa alma, nosso espírito necessita para manter-se forte, para mantermos em comunhão com Deus. Chegamos à conclusão dessa lição de hoje. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Cuidemos que Jesus breve virá. Vamos nos cuidar nos nossos dia a dia, para não sermos pegos de surpresa. Que o inimigo não dorme, está ao nosso derredor querendo nos tragar, querendo a nossa destruição. Vamos cuidar do corpo, da alma e do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar cada um, continuando abençoando, olhando, respondendo às orações de cada um, fortalecendo cada um nesse santo e glorioso caminho. Esse caminho que nos leva ao céu, ao lugar de descanso. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e continuemos firmes
na presença do nosso Senhor. Amém? Fique com Jesus e Deus te abençoe.